Shalom. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês. Agradeço muito a Daisy por essa oportunidade. E agradeço também porque eu sei que eu já sou fui fruto, de oração pela minha vida. Vocês ficaram orando. E também porque eu cheguei aqui sem voz, mas hoje eu estou conseguindo falar, Então, isso tudo é cuidado, é providência de Deus. A gente está muito feliz por estar aqui, por conhecer mais um pedacinho do povo de Deus. E eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Quando a gente vai, assim, conhecer um povo de Deus que a gente não conhece, não viu ninguém, parece que a gente chega, todo mundo é parecido, a gente logo se afina, se ama, e fica aquele ambiente tão gostoso e fraterno, porque a gente faz parte da família de Jesus. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou citar os textos, nós não vamos muito assim manusear a Bíblia, porque vamos citar vários textos. Porém, eu gostaria que durante a semana, outro tempo, você atentasse para esses textos e procurasse, assim, estudá-los e ver de perto o que aconteceu com essas mulheres que tiveram, assim, a oportunidade de escolher obedecer aos mandados do Senhor. Então, a primeira mulher que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre Maria. Maria, mãe de Jesus. Então, vamos lá, vamos pensar assim. Que idade vocês acham que Maria recebeu aquela notícia maravilhosa, porém assustadora? Que idade será que Maria tinha? Entre 16 e 17 anos. Daí eu fiquei pensando assim, uau, eu casei com 18. Todo mundo já achou um espanto. Agora imagina uma jovenzinha entre 16 e 17 anos, noiva de José, e pensa um pouquinho assim, se coloca você nessa história, Você está noiva, vai casar, e de repente aparece um anjo e fala assim para você que você vai ter um bebê. Será que foi fácil? Para a época, eu acho que foi muito preocupante, porque lembro eu que quando eu era menina, minha avó, minha mãe, falavam assim para mim, nossa, fulano fez mal para fulana. Vocês lembram disso? E esse mal é porque a menina tinha engravidado, Aí, eu não sabia o que era aquilo. Pouco tempo eu vi aquela menina daí com um bebezinho. Daí, quando a gente vai entendendo, então o mal era ficar grávida, porque era um bebê fora do casamento. Então, imagina Maria recebendo essa notícia, Conceberás e darás à luz a um filho. Gente, ela fez uma coisa que mexe muito com o meu coração. E garanto para vocês com toda a sinceridade da minha alma, isso está acontecendo comigo. Então, o anjo deu essa ordenança, deu essa notícia para ela. Ela ficou meio estonteada, mas ela fez uma pergunta. E como se fará isso? Foi isso que ela perguntou? Como se fará isso? E o anjo respondeu para ela, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Não existe outra solução, outra saída. Não existe outra alternativa quando a gente, mulher, se dispõe a servir ao Senhor. Hoje pela manhã, Deus fez isso aqui comigo através da pastora Daisy. Na casa dela. Deus mandou um recado para mim.
E eu tive que perguntar para o Senhor, como, Senhor? E daí o Senhor Jesus me fez lembrar disso aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não existe outro poder, outra maravilha, outra estratégia do que isso. Saber que o Espírito Santo vai estar com a gente e o poder do Altíssimo vai nos envolver. Tomei posse dessa palavra para mim, para o meu coração, para a atitude, para a postura que eu tenho que tomar diante de um plano que Deus está traçando nas nossas vidas. Então eu quero chamar você a ter essa postura diante de um mundo caótico, que jaz no maligno e que precisa de mulheres sábias, corajosas, determinadas, que digam: e descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá. Diante de tudo aquilo que a gente ouviu aqui, dos testemunhos da maravilha, que o Espírito Santo desça sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolva nessa nova missão que ela tem. Nessa senhorinha ali que deu o testemunho, que fazia tempo que não dirigia, perdeu o medo de dirigir. O que é isso? É o poder do Espírito Santo descendo sobre ela. E assim nós precisamos viver. E quando Maria tomou essa decisão de acatar esse recado, sem questionar, mas olha daí, como é que vai ficar? Ela só falou assim, dá um jeitinho de avisar para o José, né? Ela foi sábia. Dá um jeitinho de avisar para o José. Porque, claro, para a época isso ia ser muito transtorno. E o anjo foi conversar com o José, e tudo aconteceu segundo o plano divino, porque tinha uma mulher disposta, disponível a seguir a ordem de Deus. E isso dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E tudo aconteceu segundo aquilo que o Senhor Deus havia planejado, para que o Salvador nascesse e nos tornasse Salvador das nossas vidas. Então é esse desafio que eu quero trazer para vocês. O segundo é Ana, uma história que mexe muito comigo. E isso está lá em 1 Samuel, de 1 a 11. O primeiro está em Lucas 1, 28 a 38, que conta especificamente sobre essa questão do descer do Espírito Santo. Ana era uma mulher triste, coração abalado, alma perturbada e angustiada, porque ela queria muito um bebezinho. Eu tive essa experiência na minha vida. Casei, fiquei 4 anos sem bebê, e quando eu quis engravidar, eu não conseguia engravidar. Procurei vários médicos em Joinville e foi constatado um problema em mim. Eu tinha o meu útero numa retroversão de 3º grau e tinha uma trompa totalmente obstruída. E para aquela época, a única solução era fazer uma cirurgia, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Eu fui para os pés do Senhor. E as amadas irmãs em Joinville, todos os domingos, entre 8h30 e 9 horas da manhã, elas se ajoelhavam comigo e clamavam ao Senhor: manda um bebezinho para Ilona, manda um bebezinho para Ilona. E o Papai do Céu foi generoso e mandou um bebezinho para mim. Aos 6 meses de gestação, eu perdi esse bebê. E o nome dele era Samuel. Eu perdi porque a minha placenta era prévia. Foi um momento muito difícil, muito doloroso, porque eu fui para a maternidade, mas eu voltei para casa sem um bebezinho. E dali a tempo, Deus me deu a bênção de ter o Júnior, ter o Rafael e ter o Felipe. Então, Deus abençoou o meu ventre. E ainda eu tive possibilidade de gerar mais 3 filhos para a honra e para a glória do Senhor. Ana vivia nesse dilema, sofrido, angustiado. E um dia ela estava tão aflita que o profeta teve por embriagada, porque não saía palavras nos lábios dela. E eu sinto muito bem essa sensação, porque havia momentos que eu não conseguia mais orar. Eu só chorava. E eu sempre fui uma esposa, assim, que eu sempre ajudei o Alceu em tudo.
Então a gente fazia festa de Natal, festa Dia das Mães, festa Dia dos Pais, mas eu não tinha o privilégio de ser mãe e nem de dar alegria ao meu esposo de ser pai. Então eu sinto muito bem o que Ana passou. Mas Ana, além dela se debruçar, de ter uma fé, uma persistência e uma atitude de não desistir, ela conseguiu a bênção naquele dia, porque o profeta disse, vai, porque você vai gerar um filho. Mas ela fez um voto para Deus, antes de receber essa palavra. Ela disse, se o Senhor me der, eu não tive essa coragem, se o Senhor me der, eu vou devolver ele para o Senhor. E ela devolveu Samuel quando ele desmamou. Que idade é desmamado uma criança, né? Assim que ela não quer mais mamar mesmo lá. A Bíblia diz que ele foi desmamado aos 3 anos. Ah, Jesus, você já imaginou pegar um menininho bonitinho, lindinho, que você tanto ama, e entregar lá para o sacerdote, para ficar lá com ele? Né? Eu sei que hoje em dia os bebês são desmamados muito antes, né? Mas na época a tradição era que eles mamassem até aos seus 3 aninhos. Né? Então você já imaginou você pegar aquele ser precioso que você tanto queria, que você tanto almejava, e levar ele lá para o sacerdote criar? E foi o que Ana fez. E ele se tornou um grande homem de Deus, profeta, homem valente, de temer ao Senhor mesmo e fazer a obra de Deus sem medo. E Ana ainda foi agraciada. Ela teve ainda outros filhos e outras filhas, porque Deus abriu o seu ventre. Então, minhas queridas, fé, persistência é muito importante. Não existe para Deus o impossível. Para Ele, tudo é possível. Não existe uma luta que é muito grande, que não vai dar conta. Fé, persistência, porque Deus vai fazer. E uma coisa que eu tenho aprendido, e foi o que Ana também viveu, não é no meu tempo. Não é no tempo do pastor, não é no tempo que você acha que é importante, é no tempo de Deus. E quando vem no tempo de Deus, minhas amadas, é bênção, é gostoso, é edificante, é prazeroso, porque Ele traz aquilo assim, entrega como um presente para a gente. Então, fé e persistência. E nós vamos aprender com mais uma aqui. Nós vamos aprender também com Esther. Esther, o nome dela quer dizer estrela. E ela era uma... Quem era Esther? Uma rainha. E essa história de Esther está lá no livro de Esther. Você pode procurar lá e ler todo aquele livro que é gostoso, e é curtinho, e é muito saboroso de ler. E lá no capítulo 4, no versículo 14 e 15, fala como é que Esther se preparou para a missão que ela tinha. A história vem que ela precisou ir lá, participou de um concurso de beleza, porque era belíssima, mas ela foi lá para dentro do palácio com uma missão. A missão era resgatar o povo judeu. E ela ficou meio assim, a princípio o tio dela, o Mordecai, deu um apertãozinho nela, né? Para ela se lembrar da grande missão que ela tinha lá. Isso acontece com a gente, né? Quem falou aqui, acho que foi a Mara, alguém falou que vai, tem hora que desanima. Ah, foi a Vera. Tem hora que vai, hora, desanima, para, né? Talvez Esther tenha vivido um pouquinho se esqueceu da missão. Mordecai deu uma lembradinha nela. Opa, fica esperta. E o que foi que aconteceu? Ela fez uma coisa que vocês estão fazendo e que vocês estão recebendo as bênçãos. Ela tomou uma atitude espiritual. Num dos comentaristas que eu fui pesquisar, diz que Esther se preparava tanto fisicamente quanto espiritualmente. Você gosta de se adornar? Botar um perfuminho, uma roupinha, né? Botar um brinquinho, né? Ficar bem perfumada, bem apresentável. Eu gosto. Tenho prazer nisso. Me sinto feminina, eu gosto de ser feminina.
Esther se preparava assim também. Tratava bem os cabelos, né? A pele, né? Tomava aqueles banhos demorados, como dizia ali o historiador, né? Com vários perfumes, essências. Eu até gostaria de tomar um banho assim, né? Cheio de coisas deliciosas lá, para a pele ficar bem gostosa, né? O cabelo, para ela se apresentar bem diante do rei. E ela tomou uma atitude quando o tio fez ela lembrar. Avisa ao povo que jejuem durante o dia e durante a noite. Por quanto tempo? Por quantos? Para que a gente seja abençoado. E foi isso que aconteceu. O povo estava, enquanto o povo jejuava e orava, ela fez toda aquela estratégia para se apresentar diante do rei. Que tinha história de o rei, né, colocar o cedro para ela poder falar com o rei. Ela teve que fazer um banquete para o rei. Enfim, deu tudo certo, porque ela teve um preparo espiritual. Qual é a estratégia que nós estamos precisando ter diante de uma situação que nós estamos vivenciando hoje, na família, no lar, no trabalho, né? Às vezes com um neto, com uma neta, com um filho, com um vizinho, no trabalho que está uma situação desgastante. Qual é a estratégia que nós precisamos ter para usarmos a arma certa para a gente lutar uma boa luta e sermos vencedoras? Precisamos desse preparo espiritual para que o bom Deus nos ensine qual é a atitude certa para a gente tomar. Débora, que quer dizer abelha, e essa história está lá em Juízes, capítulo 4, verso 14, diz que ela era uma dona de casa, segundo os historiadores. Ela era esposa de Lapidote, e ela foi, quando eu li isso aqui hoje eu me arrepiei, né, que me soltou os olhos uma palavra que a pastora Deise falou para mim de manhã. Ela foi elevada a um cargo político, mas foi o povo que colocou ela assim. O povo que aclamou ela como juíza. Não foi ela que disse, olha, eu aqui, sabe, gente, eu aqui posso ser uma juíza. Foi o povo que aclamou ela como juíza, para julgar as causas daquele povo. Vocês já imaginaram como deveria ser essa mulher? A postura que ela tinha, a sabedoria, com certeza dela exalava o bom perfume de Cristo. As pessoas podiam ver as atitudes dela. E ela tomou essa atitude, conversou com o esposo dela, né? E ele falou uma coisa para ela: eu só vou para a batalha se você ir comigo. Então, às vezes, a gente está esperando muito que assim, que um outro mude, que coisa mude para eu mudar também. Mas, às vezes, tem que começar em mim. E ela ficou ao lado do marido, criando um exército poderoso para ter estratégias especiais para aquela batalha. Conclusão: eles foram, lutaram, batalharam e venceram, porque ela tinha uma estratégia correta para fazer. Eu pergunto assim para a gente, o que nós precisamos hoje fazer para que a gente descubra como fazer as coisas sem a gente se tornar assim, mulheres chatas, mulheres que fiquem pegando no pé. Nós precisamos ter um bom ouvido, um coração atento e disponível para aquilo que Deus quer fazer com a gente. Às vezes a gente está pedindo muito uma coisa e Deus está sinalizando, é com você que eu quero falar, minha filha, é com você. E a gente está pensando no outro, que o outro tem que fazer, o outro tem que mudar. Mas Débora teve essa atitude, essa postura de ser uma mulher conselheira. Hoje eu fiquei encantada quando o pastor Nerdi falou assim para a gente que na Deise ele encontra muitas coisas, mas ele encontra nela
uma mulher conselheira. Então, isso não é legal? É muito legal isso, né? Você estava fora, ele aproveitou para dar um elogio. Né? Então, é legal isso. Então, isso, gente, não é que a gente assim force a acontecer isso. Isso tem que ser naturalmente. É com o nosso semear todo dia. Né? É a nossa palavrinha, o nosso gesto. Né? É, às vezes, a gente silenciar para que Deus faça a obra dele. E também tem uma mulher no Novo Testamento que eu fiquei encantada com ela. O nome dela é Febe. E isso está lá em Romanos 16, de 1 a 2. Fala que era uma mulher de destaque, ela tinha uma vida política ativa, ela, com a sua influência de vida, de postura, ela pegava essa estratégia para estar atendendo aos cristãos que chegavam de outros lugares até Roma, e assim ela ia semeando Jesus. E ela atendia as necessidades, e chegava alguém cansado, prostrado, ela lavava os pés, ela cuidava, ela amparava, ela acolhia, e naquele momento ela aproveitava para falar de Jesus. E eu achei lindo que Paulo diz no texto, recomendo a nossa irmã Febe. Já imaginou, né? A gente poder ser recomendada, ser lembrada, como a Mara falou. Puxa, eu vou para esse cargo aqui, para isso aqui, eu vou usar a pessoa tal, a mulher tal, porque ela é uma mulher que preenche todas essas características. Irmãs, não só essa característica, assim, eu vou dizer humana, do preparo, né? Daquilo que é dos pré-requisitos que precisa para cada função. Mas além do pré-requisito, estar capacitada, apta para fazer esta obra, de se tornar lá uma agente de Deus, uma mensageira do Senhor. Que essa atitude de servir, de estar disposta, de acolher, esteja patente no meu e no seu coração. E nós vamos falar um pouquinho também, a gente já está encerrando, sobre aquelas que foram ao sepulcro, naquele dia maravilhoso, espetacular, quando elas foram lá visitar o Senhor Jesus. E o que foi que elas encontraram lá? O túmulo estava vazio, a pedra tinha sido removida. E o anjo perguntou para elas, né? O que elas vinham buscar ali, né? E o anjo falou assim, ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Queridas, essa palavra mexeu comigo, porque assim, nós, enquanto mulheres, temos que ser portadoras de boas novas, de boas notícias. Eu amei quando a pastora Deise falou assim, que diante da crise, da dificuldade, nós temos que, desde já, semear um ano de bênção, de vitória. Quando a gente fala muito, porque não vai dar, porque está difícil, a gente começa a trazer para perto da gente todas essas sensações negativas. Então, nós precisamos ser mulheres determinadas, aquela que leva a boa nova, a boa semente, a boa palavra. E com isso, nós vamos aprender a discipular umas às outras, discipular a nossa família, sermos mais prestimosas para fazer a coisa. Eu tenho aprendido nesses meus 39 anos de casada. E num momento que eu vivia de uma crise, que eu estava assim, muito cansada, eu estava muito sem vontade de não dar mais continuidade aos trabalhos domésticos. Alguém já passou por isso? Cansada, todo dia, aquela rotina, aquela coisa. 3 filhos adolescentes, uma exigência bem grande com todo o trabalho da igreja. E um dia eu estava tão cansada, eu fui num encontro e o pastor que estava ministrando, ele falou uma hora assim, fazei tudo como se fosse para Jesus. Eu caí em prantos naquela hora, eu disse, Deus, eu quero limpar a minha casa,
como se fosse para o Senhor. Quero estar lavando a roupa como se fosse para o Senhor. Quero fazer o alimento como se fosse para o Senhor. Dá ânimo, Deus, muda esse meu sentimento e dai-me alegria, prazer em fazer isso. Nós precisamos desse gozo pleno para que a gente se torne mulheres mais bonitas, mais plenas. Você quer ser bem bonita? Pede para o Espírito Santo estar dentro de você, porque aquilo que está dentro de você vai florescer aqui, ó. O coração alegre aformoseia o rosto. E não é aquela alegria assim de que, ai, tá, eu vou ficar um pouquinho, vou dar um sorrisinho. Não, é uma alegria que diante da dificuldade, da luta, do desafio, do não dar, não vai ser possível. A gente tenha a certeza que esse Jesus, ele está conosco e que a boa notícia nós precisamos espalhar. Então, Maria foi uma mulher obediente. Ana orou sem cessar. E ela continuou orando, né? Porque ela precisava ir levar a roupinha lá para o filho. Esther, ela teve uma preparação espiritual. Débora, ela foi determinada e corajosa. Febe, ela serviu e multiplicou. E as Marias lá, né, que foram ver Jesus, elas foram portadoras da boa notícia. Então eu quero estimular você a orar, a confiar. E aqui tem 2 verbos muito difíceis a gente fazer. Entregar e esperar. Como é difícil. A gente ora assim. A gente até confia. Mas chega na hora de entregar isso. Dizer, Deus, não é mais meu. É teu agora, Senhor. E dai-me paciência para esperar. Ah, como isso machuca a gente. Como a gente peca nessa hora. Porque a gente quer acelerar o processo. E quantas vezes eu me peguei assim, dizendo, ô Senhor, help, planeta Terra, Brasil, chamando Jesus, faz alguma coisa. E não é assim. É no tempo dele. E quando vem, a bênção é plena. A bênção é plena. Então, esperar. Saber esperar. No silêncio. Com alegria. Com esperança. Aquele texto que o Alceu falou ontem. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Qual é a memória que a gente tem desse Deus, meninas, que é grande, que é poderoso? Um Deus que é verdadeiro, que sabe o amanhã. É nesse Deus que nós cremos. E é nesse Deus que a gente tem que depositar, como essas mulheres fizeram isso aqui. E confiar. Orar. Entregar, como fez a Ana, como fez Maria. Entrego o corpo, entrego o meu filho, Senhor, para o Senhor. E há situações nas nossas vidas, quando Maria teve aquela situação lá com Jesus, né? Ele já era moço, fez aquela transformação lá no casamento, né? Da água em vinho. Aquela partezinha, né, que ela fala para eles ir lá, ó, vai lá dar um toque, coisa de mãe, né? Vai lá dar um toque para Jesus, que o vinho acabou. A gente não faz isso? A gente fica, né, tá orando, mas está lá, ô filho, ô filha, o marido, né? Aí Jesus falou o que para ela? Ah, mulher, o que tenho eu? E eu achei lindo o que ela fez. Que às vezes isso para a gente, mãe, é muito difícil. Ela falou assim, fazei tudo o que ele mandar. Ela podia ter dito, escuta aqui, ô Jesus, está pensando que você é quem? Sou sua mãe. Mas não. Ela falou, fazei tudo o que ele mandar. Então, que a gente tenha esse sentimento nas nossas vidas, de atender aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, na confiança, na esperança, na certeza que Ele vai fazer.
porque Ele sabe tudo da nossa vida. Ele sabe o nosso amanhã. Ele sabe todos os detalhes. Ele sabe aquilo que eu gosto, que eu não gosto. Ele sabe desejos mais íntimos, mais profundos, que eu nunca conto para ninguém. Isso aconteceu comigo hoje de manhã. E Ele falou comigo, especialmente comigo. Ninguém sabia aquilo que eu estava passando, mas Ele sabia. Então eu quero conclamar você a ter essa confiança, essa esperança, essa certeza que 2018 vai ser o ano da sua vitória. O ano da sua vitória. Para que a gente tome posse disso. Nós vamos ficar de pé. Quero pedir que as meninas me ajudem, porque eu não sei cantar. Nós vamos cantar uma música que fala assim: a começar em mim quebra corações. Então eu quero conclamar você a você ter essa postura agora. Você esqueça todas as coisas que no momento te preocupam, mas que você fale assim para Deus: Deus, a começar em mim, na minha vida, nas minhas atitudes, Senhor, que eu possa vivenciar esse cântico agora. Eu quero mudar, Deus. Eu quero mudar. Eu quero chegar a 2018 melhor. Eu sempre digo para as meninas que a gente devia ter uma plaquinha aqui bem grande assim, em obras. Porque a obra que Ele começou na gente ainda não terminou. Então, todo dia Ele está fazendo algo novo com a gente. Ele quer melhorar a gente. Ele quer mudar a gente. E quando a gente se permite a isso, acontece que o meio onde a gente vive, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, o nosso trabalho, é beneficiado com isso. Então, eu quero convidar você, eu quero me convidar a cantar esse cântico numa atitude de fé e de oração. E dizer: Senhor, a começar em mim. Começa algo novo, diferente. Muda a minha história, minha maneira de ver as coisas. Que onde eu tiver com pessimismo, com pouca fé, aonde eu não tiver com alegria, aonde precisa de restauração, Senhor, vai lá e restaura. Aonde eu preciso perdoar, Deus ajuda eu a fazer isso, que é uma das coisas mais difíceis para a gente, né? Mas que o Papai do Céu fale ao seu coração agora. E depois que a gente terminar de orar, se você sentir no coração e quiser ter esse passo, essa atitude, para com 2018, de um começar diferente, coloque a sua vida no altar de Deus e nós vamos orar. Se você sentir de vir à frente, quiser vir à frente, é um ambiente do Senhor. O Senhor está aqui, Ele quer ministrar nessa noite.